Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Olá, telespectador. Olá, telespectador. Está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje, a gente recebe o médico psiquiatra Dr. Bruno Reis, chefe do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa. E hoje nós vamos falar sobre problemas da saúde mental em geral. Vamos falar da nossa cabeça, né? O nosso cérebro é uma máquina que ainda está sendo desvendada, é uma super máquina que nos faz pensar, que nos faz ter emoções, e vamos saber um pouco mais a respeito desse intrínseco mecanismo do cérebro e que acarretam muitas doenças, mas também muitas soluções, com o Dr. Bruno Reis. Dr. Bruno, muito obrigado pela presença. Falando de saúde mental, como está a saúde mental hoje no Brasil? A gente viveu aí uma mudança de atitudes, né? Num passado não muito distante, infelizmente, nós internávamos os doentes mentais e eles ficavam lá esquecidos praticamente. Como é que funciona hoje o tratamento da saúde mental? Muito bem, obrigado por estar aqui, estamos à disposição. É um tema muito importante a gente falar sobre uma parte que é um pouco deixada de lado, né, quando a gente fala sobre a nossa própria saúde, né? Quando a gente tem alguma sensação física, é muito difícil a gente encontrar alguém que melhor eu não buscar um médico, né? Então, eu tenho uma dor no peito, então eu tô com uma dor forte aqui na barriga, uma dor de cabeça, todo mundo se preocupa e vai atrás. Infelizmente, a gente ainda não vê isso quando a gente está falando da nossa rigidez mental. Hoje o mundo é extremamente dinâmico, um mundo em que a gente tem muita cobrança, a gente tem muita velocidade de informação, mas infelizmente a gente carece de formação. A saúde mental ela tem obviamente um reflexo dentro de todo esse contexto. E o que a gente tenta fazer hoje é levar informação e trazer mais possibilidades para as pessoas poderem entender se elas têm ou não algum tipo de problema, se aquilo que elas sentem é uma coisa normal ou não, e sempre abrir mais portas para a gente poder conversar sobre isso e ter mais acessibilidade em função de potenciais tratamentos, né, que as pessoas podem precisar. Hoje em dia, né, a gente considera o cérebro ainda como você falou, né, está em pleno desenvolvimento aí as pesquisas. E a gente sabe que ele é um órgão tão especial, mas tão especial que a própria medicina dividiu ele em duas vertentes, né? A gente tem a neurologia e a neurocirurgia, que cuidam da parte, digamos, física, e temos a psiquiatria, a psicologia, né, que cuidam da parte emocional. E hoje elas caminham juntas, antes elas caminhavam, né, separadas. A gente não tinha muito recurso, em coisa de 20, 30 anos atrás, para os doentes graves. E é por isso que houve um modelo anteriormente dos manicômios, né? Esses manicômios eles começaram na França, no século XVIII. Existe até hoje um lá, que é um hospital chamado Bicêtre, só que ele não é mais um manicômio, e é onde você colocava todas as pessoas que eles achavam que eram os desocupados. E acabavam juntando por lá. E aí alguns médicos pioneiros na área da parte da psiquiatria foram lá e começaram a estudar essas pessoas. Então olha que interessante, lá eles viam um padrão e eles tentavam dar tratamentos para essas pessoas. Por exemplo, antigamente eles usavam o banho de água gelada. Vamos ver se um esquizofrênico agitado com banho de água gelada ele curava. Colocavam ele na água gelada e ele fazia uma hipotermia, desmaiava e achavam que ele estava... Coitado. Nossa, que ele estava bem. Deram sossega-leão nele. Mas com água gelada. Em outros eles viam que quem tinha convulsão não tinha um transtorno delirante. Então eles pensaram, será que convulsão é alguma coisa de cura para um transtorno delirante? E aí eles criaram o eletrochoque. Para a pessoa convulsionar de propósito. Para a pessoa convulsionar e tratar. E na verdade descobriram que realmente a convulsão ela trata esse tipo de problema. Mas eles não sabiam fazer de um jeito sem que a pessoa sofresse. Então, tudo isso para você ver os avanços que tem. O que antes funcionava, hoje já não funciona mais.
Então, esse modelo que existia aqui em Santos, inclusive, com o Hospital Anchieta, é um modelo em que a psiquiatria nova, a nova geração de psiquiatras abomina. Hoje, a nossa ideia é tentar pegar esse paciente, o que a gente chama de pródromo, ou seja, nos sinais anteriores à instalação da doença, e já fazer a intervenção evitando qualquer tipo de internação. Para isso, a gente tem desenvolvido, né, novas técnicas de tratamento e evitado com que essa pessoa cronifique, ou seja, que se instale a doença e ela não consiga tratamento ao longo do tempo. Com isso, a gente faz com que só em momentos de crise, em que a gente não consiga ter uma contingência familiar e social, que a pessoa, como qualquer outro tipo de doença, necessite de uma assistência hospitalar. Hoje a gente não tem mais os chamados manicômios, ou seja, a pessoa vai lá e fica lá para sempre largada. Hoje é uma medida de exceção. A gente tem que entender uma internação, por exemplo, como uma UTI para quem teve um evento cardíaco, um ataque cardíaco. Numa situação grave, essa pessoa vai para esse local, vai é estabilizada É estabilizada, sempre acompanhada por familiares, como qualquer outro tipo de doença, 24 horas por dia com assistência médica, de enfermagem e da família, que tem um papel fundamental nisso. É a prática que a gente tem hoje, por exemplo, na Santa Casa. Paciente que é extremamente grave e necessita uma tentativa de suicídio, uma pessoa que ainda fala que quer se matar, ou então um paciente que é esquizofrênico, que está extremamente agitado, colocando a própria vida em risco. Hoje a gente tem um local especial, acompanhado da família, com a equipe especializada para tirar esse paciente da crise. E depois ele pode fazer a progressão de tratamento ambulatorialmente, ele pode fazer no hospital dia, em que ele vai e passa em atendimento ao longo do dia e volta para casa, e dorme em casa. A gente tem várias opções para não institucionalização da pessoa. Você tocou no caso do suicídio. Hoje o suicídio preocupa muito as autoridades de saúde e principalmente, acredito, os psiquiatras. Qual é hoje o quadro no Brasil em relação ao suicídio? A gente tem infelizmente um aumento, né? Se a gente for estratificar por faixa etária, até os 23 anos, dos 15 aos 23, a gente teve um aumento exponencial das chamadas tentativas de suicídio. Isso é um tema muito delicado a gente falar, mas é muito importante a gente poder passar informação para a população. Quando a gente fala de suicídio, e a gente vê isso muito no pronto-socorro, a gente tem que saber diferenciar. Se aquela pessoa ela já tem uma elaboração em que ela tentou de tudo para sair do local de doença que ela esteja, qualquer que seja a doença, ou uma depressão, uma ansiedade, ou um transtorno bipolar, enfim, uma dependência química, e ela já planejou, ela já tem tentativa anterior, e ela resolveu fazer aquilo, ou se é um pensamento de morte, em que eu vou lá e busco ajuda porque eu estou na iminência de cometer alguma coisa, ou se é uma outra situação em que eu provoco uma lesão em mim mesmo, chamadas automutilações, e ao verbalizar ao médico eu digo que eu tenho vontade de morrer. Só que o que eu verbalizei, ele não é condizente, congruente com o ato que eu cometi. Que é, na verdade, a maior prevalência que a gente tem de atendimento num pronto-socorro. A gente tem que saber diferenciar essas três coisas. Quando a gente tem algum pensamento de morte, algum momento de fraqueza nosso, eu sempre falo para os pacientes, para as pessoas, se você tem algum familiar ou se você passou por isso, quando a gente tem um problema de saúde, a gente não vai no shopping, a gente não publica no Instagram, nem em rede social. A gente busca ajuda, a gente vai ao médico. Se eu quebro a perna, eu vou pronto-socorro. Se eu tenho medo ou receio que eu vá fazer alguma coisa contra mim e vá tentar contra a minha saúde, minha vida, eu vou pronto-socorro. É uma questão muito simples e não precisa ter medo ou receio de poder falar isso no local que está especializado para isso. Essa questão de pedir ajuda, ela pode ser feita dessa forma como você falou, a pessoa fazer um corte no braço e usar isso para tentar se comunicar com o médico ou com a família? Existe esse tipo de comunicação da pessoa não verbalizar, enfim, não ter coragem, não poder, por N motivos. Ela então fisicamente ela apresenta alguma coisa que ela mostre, olha, preciso de ajuda. Sim, mostra bastante. A automutilação em si, ela é um sinal em que a pessoa não está conseguindo mais lidar com a emoção ou a falta de sentir que tem, de uma maneira tão intensa, mas tão intensa, que às vezes é necessário eu desviar no meu próprio corpo a atenção dessa sensação
através de provocando uma dor em mim. Então, pode ser por corte, geralmente cortes superficiais, pode ser por autoagressões mesmo, desferindo socos, pode ser por arranhões, bater na cabeça, enfim, qualquer coisa que provoque dor para desviar aquele tipo de atenção. A gente, primariamente, considera essa pessoa um paciente de risco? Sim, porque ela às vezes pode ter uma alteração do julgamento crítico, mas, em geral, ela não enquadra no perfil clássico do que diz a prevalência de suicídios no mundo e no Brasil. Para ter uma ideia, a pessoa que se suicida, em média, ela tem esse tipo de perfil no Brasil. Homem, entre 40 e 50 anos, desempregado, divorciado ou sem suporte familiar, com dívidas, sem tentativa de suicídio anterior e sem nenhum tipo de atendimento em saúde mental de forma anterior. Ou seja, geralmente tem um padrão de serem pessoas que tendem a tentar resolver os problemas sozinhos e não compartilhar e não pedirem ajuda. São pessoas que a gente tem muito difícil acesso a conseguir oferecer ou mostrar que existe algum outro tipo de saída. Por outro lado, o que mais chega para a gente em pronto-socorro são tentativas de suicídio que não funcionaram, ou por meio de uso de medicamento, enfim, qualquer outro tipo de meio que a pessoa acabou escolhendo. A gente sabe que na imprensa, né, não se divulga muito isso, e eu acho que é corretíssimo, para não pensar em fomentar. Mas acho que a nossa ideia aqui é dizer que existem sinais e sintomas de alterações de comportamento que valem a pena a gente buscar ajuda antes que chegue num patamar em que o suicídio passa a ser uma opção. Perfeito, doutor. A gente continua no tema. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Manapé, em Santos. Telefone 3225-6867. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão.
Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje a gente recebe aqui o médico psiquiatra, Dr. Bruno Reis, ele que é chefe do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Santos. Estamos falando hoje sobre problemas mentais, saúde mental como um todo, a evolução da saúde mental, principalmente no Brasil. E a pergunta que eu faço, doutor, a gente falou do quadro suicida, do perfil do suicida no Brasil. O suicídio ao redor do mundo, ele também é mais ou menos parecido com o que a gente vê no Brasil? Ou existem algumas questões pessoais, digamos assim, algumas questões de cada país, de cada cultura? A gente tem as questões culturais, né? Isso aí e tem uma grande influência, na verdade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar no Japão tem um alto índice de suicídio, principalmente entre jovens entre 18 e 20 anos, daqueles que não conseguem atingir vaga nas melhores universidades. Na cultura deles, eles consideram isso um erro ou uma falta extremamente grave que fere a honra. A honra para eles ainda é um conceito extremamente importante, né, de grande evidência na sociedade. E ainda assim, em algumas pessoas lá que não conseguem atingir esse tipo de objetivo, eles pensam sim como uma via de solução. Ou seja, não consigo viver com esse tipo de vergonha, não presto para carregar o nome da minha família, não atingir aquilo que deveria atingir, logo tirar a minha vida seria a única solução que seria, enfim, de acordo com a honra. Mas isso num contexto social. Se a gente for pensar nos países nórdicos, por exemplo, Finlândia, Noruega, países extremamente frios. Frios no sentido de temperatura, claro. A gente sabe que lá o inverno tem muito pouco tempo de sol. Tanto é que eles chamam lá de depressão de the blues, ou seja, né, sentimento de azul, aquela coisa escura que não tem luminosidade, não tem vida. E isso, quando entra nessa fase do ano, os dados mostram que aumenta também a taxa de suicídio principalmente entre os mais jovens. Aí a gente tem que colocar na conta o quê? Isso eu digo ao redor do mundo, né? A questão social, como a gente viu no Japão, a questão cultural, a questão ambiental também, por exemplo, no caso da Noruega, Finlândia, desses países nórdicos, e também a gente tem que colocar o momento da humanidade, em que as pessoas hoje anseiam
por muito mais coisas do que se ansiava antigamente, passam a ter muito mais preocupação do que se tinha antigamente e, infelizmente, estão muito mais impacientes. Queremos hoje tudo na hora que eu tenho a demanda. Eu preciso satisfazer o meu desejo no momento em que ele aparece. Muito imediatismo. Completamente. Eu deixo de ter planejamento, eu deixo de ter as fases em que eu recebo uma recompensa por ter completado uma determinada fase para atingir aquele meu objetivo. Quando a gente passa a eliminar tudo isso e acho que tudo tem que estar na palma da minha mão na hora, eu obviamente vou começar a gerar mais frustrações. E se eu gero mais frustrações sendo uma pessoa impaciente, eu passo a ter problemas em lidar com as minhas frustrações e esses problemas podem me levar a desenvolver doenças mentais e muitas vezes até a pensar que não tenho solução para coisas que para aquela pessoa tem um grande peso, mas para o senso comum não. Por exemplo, olha, tive uma briga, uma discussão no grupo de família de WhatsApp, porque eu mandei bom dia e a família demorou 2 horas para me responder. Então eu já concluí que, se ninguém respondeu, as pessoas já não estão gostando de mim. O que está acontecendo? Por que ninguém está falando? Ou seja, para a gente aqui, não responder um WhatsApp, ainda mais se tiver a luzinha azul ali... Você viu que a pessoa visualizou e por que ela não respondeu, né? Já é uma convenção social em que, essa pessoa está sendo rude comigo, ou será que aconteceu alguma coisa? Então isso já está sendo suficiente para as pessoas ficarem um pouquinho fora do eixo, né? Você citou uma questão de conseguir as coisas. O meu avô costumava me dar um exemplo muito importante da questão da conquista, usando aí o relacionamento homem e mulher, que o mais gostoso era você conquistar aquela menina que você sentia admiração, que você gostaria de namorar, né? O dia a dia, o pegar na mão, convidar para ir no cinema e tal. E aí você dava valor àquela conquista. Então hoje, como você falou no imediatismo, você consegue as coisas muito rápido e perdeu a graça. É um pouco isso, quer dizer, principalmente nos países nórdicos, onde o desenvolvimento é muito grande, as pessoas atingem facilmente esses objetivos e aí a vida passa a ser não tão competitiva e engraçada, digamos, não tem mais graça. Eu já tenho o que eu tenho uma estabilidade financeira, para mim o mundo passa a ser uma coisa, digamos assim, cinza, não tem o colorido da vida. Sim, e por isso que a gente observa nos países nórdicos que as pessoas, por exemplo, que cometem suicídio lá, elas já não têm o perfil que a gente descreveu do brasileiro. Elas já têm um perfil de pessoas que já fazem tratamento e que já buscam ajuda. Porque, na verdade, o que elas estão buscando em países desenvolvidos é um sentido para a vida. Então, eu já tenho um estado que funciona, eu já tenho educação, eu já tenho moradia, eu já tenho comida, eu já tenho diversão. Eu tenho tudo à minha mão ali, mas ainda assim... falta alguma coisa. Falta alguma coisa, eu não tenho colorido, não tenho preenchimento, né? Eu não tenho muito sentido em continuar com isso. É um perfil completamente diferente. Então você vê que o meio social, o meio familiar, o país onde a gente mora, enfim, tudo isso contribui para a gente chegar num bem-estar mental. O que o poder público aí, digamos, e os médicos, a sociedade, enfim, podem fazer para contribuir, primeiro para identificar esse problema e aí tratar e evitar que a pessoa tire a vida? Então, falando num contexto geral, o que a gente tem que pensar é que isso se trata de saúde. E a própria pessoa que passa por problemas emocionais ou transtornos psiquiátricos, ela mesma acaba tendo um preconceito com si. Ela não gosta de comentar isso com as pessoas, ela não fala. Ela tem dificuldade de buscar ajuda porque existe ainda um preconceito muito grande. Como são transtornos ou doenças que a gente não tem uma comprovação, não tem um exame que eu faça um raio-x, um exame de sangue, enfim, uma ressonância de crânio, tal, que comprova que essa pessoa tem algum tipo de problema, resta muito a dúvida. E no nosso contexto, né, do Brasil, o brasileiro é o povo mais desconfiado do mundo. Ele sempre acha que tem alguém que está para passar a perna nele. Se a gente pensar dentro desse contexto, fica muito difícil para a pessoa que sofre disso contar com a compreensão da sociedade e das outras pessoas. Então fica muito alerta para as pessoas isso, né? O preconceito ele já está enraizado na gente. Aquela pessoa afastou por depressão, colocou o atestado por depressão e já sai fazendo julgamento. E não sabe que aquilo se trata de uma doença, que por trás tem um médico.
Se o médico pediu para ficar fora do trabalho é porque é recomendado, realmente é necessário. Então, se a gente conseguir quebrar esse tipo de preconceito e fazer com que as pessoas tratem com mais naturalidade como um tratamento de saúde, a gente já vai ter, nossa, um passo gigante assim, para conseguir ajudar mais as pessoas. O papel da família é fundamental? Extremamente fundamental. Para detectar alguma situação de potencial perigo e também para acompanhar nessa terapia, nesse tratamento que a pessoa vai ter. Sim, porque a família é a primeira inserção social. Se a família ela é desestruturada, socialmente aquela pessoa ela já pode estar desestruturada. A família ela é muito importante porque ela é o primeiro local de apoio. Então, num paciente mais grave, por exemplo, tem um diagnóstico de depressão, o médico prescreve remédio. Você acha que o médico vai pedir para aquele paciente tomar o remédio sozinho? Se ele tem já um pensamento de morte, que a coisa não está indo bem, a gente precisa da família inserida dentro desse contexto, né? E é o primeiro suporte. Né? É quem vai olhar se teve alguma alteração de padrão de comportamento, né? É aquele que vai oferecer a primeira ajuda, é aquele que vai estar lá nos momentos mais difíceis. Ou seja, isso não só a gente se colocando como paciente, a gente também estar disposto a ajudar os nossos familiares e as pessoas que a gente observa que estão passando um problema. Dr. Bruno Reis, infelizmente o nosso tempo acabou, mas você vai voltar aqui, porque eu sei que em setembro teremos o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Não que seja só a prevenção feita nesse mês, a prevenção tem que ser feita nos 12 meses, o ano inteiro, sempre. Mas a gente vai voltar aqui para divulgar a programação e falar mais a respeito desse importante tema que aflige tanto a nossa sociedade, principalmente os nossos jovens. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Guto, obrigado. E em setembro a gente volta com mais informações aí para a população. Compromisso assumido. Santa Casa e você fica por aqui, a gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança.
A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6867.